Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Maria Júlia. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Obrigada, Léo. Obrigada pelo convite, viu? Estou muito honrada de estar aqui para poder falar da minha especialidade. Com certeza vai ser um papo muito enriquecedor. Vamos trazer muito ali sobre o que você tem ali, né, no seu dia a dia, né? Antes de tudo, para quem não te conhece ainda, te conhecer um pouquinho mais, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, por que você decidiu seguir na sua especialização. Então tá bom, vamos lá. Então, eu sou a doutora Maria Júlia Segantini, eu sou médica coloproctologista. Tem muita gente que não sabe o que é coloproctologia, né? Que é a especialidade médica que estuda os intestinos, o reto e o ânus. As pessoas associam muito mais a parte do ânus, né? Mas existe muita coisa dentro da proctologia e por isso que eu considerei essa especialidade encantadora e acabei me apaixonando por ela. E aí a gente vai falar sobre, primeiro, toda a gama de doenças, né, com as quais eu trabalho. Então, a parte do intestino mesmo, bem-estar, nutrição, dieta, porque isso é uma coisa bastante importante e que garante o bem-estar das pessoas. Tem a parte relacionada à parte oncológica também, né? Então, câncer de intestino, câncer de reto. As doenças inflamatórias intestinais, que são doenças de aspecto autoimune, que são difíceis de tratar, que são doenças que têm uma especificidade, assim, né? De medicações para controlar os sintomas e também melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E as doenças lá embaixo do ânus, né? Do escapamento. Então, hemorroida, fístula, fissura, HPV, enfim, que acabam sendo as mais famosas dentro da proctologia, mas que também incomodam demais. E que também causam muito desconforto para o paciente chegar até mim e falar tudo isso, né? Poxa, eu tô com uma coceira no ânus. A pessoa tem que se sentir muito à vontade. Então, junto com essa parte técnica, né, de toda essa parte das doenças mesmo que eu te falei, existe uma parte que me encanta muito, que é o fato de conseguir dar esse espaço seguro para o paciente me falar tudo que ele sente, né, sem ficar com nenhum tipo de vergonha, constrangimento e compreender melhor a técnica e a doença que ele tem. Com certeza. E como que é, de fato, ali fazer o paciente se abrir para você na parte das emoções? Eu sinto que os pacientes chegam, assim, um pouco meio, assim, constrangidos mesmo, né? Às vezes até começa a consulta assim, com os bracinhos cruzados, mas acabam terminando a consulta assim, né? Tranquilos, já relaxados, tem até um relaxamento corporal mesmo, né? Porque falar sobre a região do ânus precisa ser normalizado, né? É claro que a gente não precisa ficar expondo tudo o que acontece, né? Para pessoas, enfim. Mas dentro do consultório médico, a pessoa tem que se sentir segura, né? Certeza. Ali é um momento justamente para falar sobre isso. Aí, às vezes, a pessoa começa, eu tô com uma coceira, fica meio sem graça. Eu falo assim, no ânus, pode falar ânus, né? É um órgão, faz parte do seu corpo. Né? Então, assim, vamos compreender melhor o que está acontecendo com você. Aí eu explico, desenho, separo todos ali os sintomas e, juntamente com o exame físico, que, claro, que existe um desconforto do exame físico, mas não é doloroso, né? É tranquilo, não precisa de nenhum preparo. Então, aí depois disso, normalmente os pacientes se sentem muito mais tranquilos para prosseguir com os tratamentos, né? Essa parte da relação, né? Da confiança que a pessoa deposita na gente. Com certeza. E o que você mais escuta, o que você mais vê ali, né, no seu dia a dia? Eu acho que eu puxo mais para os sintomas, né? É muito mais comum que o paciente procure quando está sentindo alguma coisa errada. Então, a coceira na região anal, sangramento, dor, prolapso, quando sai alguma coisa para fora, né, que isso é bem comum também, dor abdominal, alteração do hábito intestinal, então às vezes estava tudo bem ali, evacuava normal, de repente ficou constipado ou está tendo uma diarreia. Então, normalmente as pessoas me trazem esses sintomas. E é interessante porque esses sintomas acabam se confundindo ali em relação aos diagnósticos, né? Porque muitos diagnósticos compartilham dos mesmos sintomas. Então, por exemplo, uma trombose hemorroidária. O paciente fala, tem uma bolinha. Né? Às vezes um pólipo no ânus, ele vem e fala, tem uma bolinha, mesma coisa. Então, por isso que é muito importante saber decifrar todos esses sintomas e também fazer o exame físico.
né? Sem o exame físico a gente não consegue definir nada. Então, ainda não existe telemedicina para toque retal. Não tem como, né? Sim. E hoje, doutora, mais mulheres, mais homens ali vão ao seu consultório, é bem dividido? É meio a meio. É. É meio a meio, porque são doenças que acometem todas as pessoas, né? Então, assim, não tem uma predileção por sexo masculino, feminino, nada disso. E é interessante que também abrange muita... a faixa etária é muito ampla, né? Então, desde o jovem, né, que normalmente traz aí uma fissura, uma trombose hemorroidária, até o idoso que vem me falando, né? Tô com incontinência fecal. Isso também eu vejo com uma certa frequência. Ou então tenho constipação, dificuldade de acomodar aí as fibras na dieta e tudo mais, né? E o quão importante é a alimentação, até pensando no bom funcionamento ali nessa parte final? Eu acho que a alimentação, exercício físico e água, são a base para todas as especialidades. Você nunca vai ver um cardiologista falar que está tudo certo e encher a cara de picanha, né? Não tem como, né? Então, eu acho que assim, uma alimentação balanceada, a água e o exercício físico, ela é a base para uma saúde global, mas em se falando de intestino, mais ainda, né? Porque o intestino, ele responde muito bem às fibras, responde muito bem à hidratação. Então, quanto mais balanceada, mais limpa a dieta, melhor, né? Perfeito. E a gente não pode deixar de falar ali dos tabus, né, doutora? Ou tem. Tem muito, né? Como que é lidar, quebrar esses tabus ali, tanto para o homem quanto para a mulher? Eu acho que, para mim, vem de uma forma, assim, até natural, sabe? Eu sou divertida, eu gosto de tratar as coisas com naturalidade mesmo, por isso que eu até estimulo o paciente a me falar o que ele sente, né? E não tenho muita dificuldade nessa parte, né? Às vezes a pessoa vem com um pouquinho de dificuldade para falar, nossa, eu gostaria de saber mais sobre sexo anal. Aí eu já jogo, aí a pessoa fala assim, sobre isso. Então, eu dou esse espaço realmente para a pessoa se sentir à vontade. E a gente, durante uma consulta, claro, precisa saber das crenças, né? Da formação, né? Do comportamento em casa, né? Com quem a pessoa se relaciona também, né? Como que é a vida dela em relação aos exercícios físicos, até a dieta. Então, eu acho que essa parte de quebrar tabu nunca foi um problema para mim. Acho que vem de uma forma natural mesmo. E é algo que todo dia ali aparece alguma pessoa ali, então você já está acostumada, né? Sempre. Sempre tem alguém que me pergunta, por que você foi fazer isso? Ou, por que você escolheu essa especialidade? Isso é muito comum. E as pessoas têm curiosidade, né? Quer dizer, tem curiosidade, mas só se sentem à vontade de falar quando eu começo a jogar ali algumas iscas. Então, assim, vem muita pergunta interessante. É divertido, assim, de trabalhar com essa parte. Qual foi a pergunta mais inusitada que você já recebeu? Uma vez eu recebi uma senhora, assim, já bem idosa, e assim, é claro que existem os preconceitos a respeito da idade, né, de como que é a vida sexual dessa pessoa, e ela me perguntou, bem direta, doutora, como que eu posso fazer para fazer sexo anal? E aquilo me surpreendeu, porque eu falei, nossa, eu realmente acho que eu consigo criar esse espaço de confiança, porque ela me perguntou diretamente, e eu fiquei muito feliz dela ter me falado isso, porque eu consegui orientar a respeito de lubrificante, se faz ou não faz a chuca, né? E tudo mais. E a gente conversou sobre isso de uma forma bem direta, bem tranquila. E eu consegui dar o espaço para ela falar e também para ela, enfim, evoluir na relação dela com o marido dela não significa que só porque tá idosa não vai ter relação, né? Então, assim, isso é muito interessante. Acho que foi a pergunta, não foi nem a pergunta, mas foi a forma como ela chegou, da pessoa, né? E foi legal. Eu falei, nossa, que bom que eu consegui que eu consegui criar esse espaço para essa senhora. Então, com certeza. Eu acho que o inusitado foi a situação e não a pergunta em si. Porque, enfim, as perguntas são de todos os tipos, né? Com certeza. E geralmente esse é o assunto ali, tirando da parte ali de doenças, assim, é o que a pessoa quando chega lá tem mais curiosidade mesmo? Não, eu acho que é um componente ali, misto. assim, faz parte, lógico, falar sobre.
acredito que a orientação é muito importante, né, sobre métodos preventivos para IST, a parte de HPV, rastreamento de HPV em quem tem relação anal, uso de preservativo, né, lubrificantes, como usar, a base de água, essa parte da chuca mesmo que eu falei. Tem gente que não sabe como fazer, se precisa mesmo, se não precisa. Então, eu acho que é um componente, faz parte do cuidado integral do paciente proctológico. Perfeito. E pensando nas doenças, né? Hoje tem uma que você acredita ali que é mais comum, numa certa idade, ou que você que mais aparece ali no seu consultório? As doenças orificiais, de uma forma geral, são as mais procuradas, assim. Aí a gente vai falar sobre a hemorroida mesmo, né? Sim, que a hemorroida é bem frequente. A partir dos 45, 50 anos, cerca de metade das pessoas já teve ou terá problema com hemorroidas. Isso não significa ser cirúrgico, tá? Claro, mas vai ter algum tipo de desconforto relacionado a isso. Outra doença que eu vejo com muita frequência é a fissura anal e o desconforto que ela causa, né? Que a fissura é um corte na borda do ânus, ela causa uma dor muito intensa e sangramento, desconforto evacuatório, uma sensação de ardência frequente. Essa é uma doença que também aparece bastante. Outra que parece que eu rastreio essa doença, que é a fístula anal. Me aparece muito paciente com fístula. A fístula anal é uma comunicação entre a pele próxima do ânus e o canal anal. Em torno do ânus a gente tem algumas glândulas que produzem secreção, assim como na boca produz saliva, né? A gente tem as glândulas salivares, em torno do ânus tem algumas glândulas também. E elas produzem secreção, que a gente não vê, porque as fezes passam ali, levam elas embora, mas eventualmente quando elas entopem, né, obstruem, elas acabam levando essa secreção para a pele ali, né? E esse trajeto que a gente chama de fístula. E frequentemente aparece para mim também pacientes com a fístula. Que fala, tem um olhinho aqui perto do ânus que fica saindo secreção frequentemente, eu vejo minha roupa íntima úmida, né? Então, isso daí também aparece bastante. Então, eu acho que vem do sintoma mesmo. Entendi. Né? É o caso que é mais comentado ali é a hemorroida, né? E muita gente fala assim que não pode comer comida muito apimentada que que vai sair do lugar. Existem os mitos ali, né, em relação à parte da doença hemorroidária. A pimenta não causa, tá? As comidas muito condimentadas não são causadores diretos da doença hemorroidária, né? Mas é claro que existem pessoas que são mais sensíveis. Sim. Né? Então, o grande causador da doença hemorroidária é o esforço evacuatório, o intestino que não funciona legal, é um hábito de higiene ruim, por exemplo, quem usa muito papel higiênico, né? O papel higiênico é uma forma ruim de fazer a higiene da região, porque traciona, é um elemento abrasivo, pode gerar coceira, pode gerar desconforto na região também, né? E ficar muito tempo sentado no vaso é um outro fator de risco, né? Porque a hemorroida ela se desenvolve por perda de sustentação do tecido. Então, ela está grudadinha ali na região do canal anal, você vai fazendo um esforço, né? Esforço evacuatório frequente, ou a higiene inadequada, ou ficar muito tempo lá sentado, e elas vão escorregando pelo canal anal e vão ficando cada vez mais gordinhas, né? E aí a gente tem realmente a doença hemorroidária. Mas tem gente que, obviamente, é mais suscetível, né? A pimenta. Então, por exemplo, comi pimenta, tô sentindo o negócio ardendo. Não é que a pimenta causou, é que você é mais sensível. Então, tem gente que tem hemorroida e não sente. Então, é bem variável e pessoal. E não é, por exemplo, ali 100% ali caso cirúrgico, né? Pode ser tratado de outra forma. A grande maioria, o tratamento é clínico mesmo, tá? É uma pequena parcela de pacientes que não tem, assim, uma boa adaptação ao tratamento clínico que vai para o tratamento cirúrgico. Isso vai depender também do grau da hemorroida, né? Quer dizer, o tamanho dela, o volume, quanto que ela incomoda em relação à parte de prolapso, quanto que ela sai realmente para fora, ou na condição de trombose, quantas vezes a pessoa tem a trombose, é muito frequente, não é? Porque às vezes o paciente tem lá uma trombose hemorroidária, fica naquele caso isolado e tá tudo bem, a gente faz o tratamento clínico, joia, o paciente resolve e nunca mais lembra. Mas tem gente que tem problemas frequentes, né? Então, sangramento, saída de secreção, essa parte de ficar realmente para fora que incomoda muito, e aí
eventualmente esses pacientes vão realmente para a cirurgia. Mas os demais, com mudança do hábito intestinal, higiene adequada, uma pomadinha, existem algumas medicações que auxiliam, a grande maioria resolve sem precisar operar. Perfeito. E um ponto muito bacana que você falou ali também sobre, depois ali de evacuar, né, utilizar o papel higiênico, né? É uma que briga. não é muito legal. É uma briga. O melhor seria tomar banho, então? O melhor seria lavar com água e sabonete, né? Eu oriento que em situações de alerta, né, de alarme, né, às vezes acontece, para usar o lenço umedecido. Ele é menos agressivo, né? E preferencialmente sem álcool, né, sem perfume, né? Assim, existem algumas marcas que realmente trazem esses produtos, são mais interessantes. Então, o lenço umedecido na situação de não consigo lavar, e se puder lavar, lava, sem preguiça, né? Vamos lavar, vamos cuidar deste órgão tão importante, para não ficar lembrando dele depois, né? Perfeito, doutora. Muito bacana, porque às vezes o pessoal não tem esse costume, né? Mas é o certo a se fazer. Pois é. O papel higiênico, ele foi inventado, é claro, para situações de alarme, assim, né? Mas a partir do momento que a gente tem o lenço umedecido, que a gente tem ali o banheiro da gente, por que não fazer a higiene adequada, né? Então, não é uma boa ficar passando papel e tracionando ali, puxando as hemorroidas lá de dentro, né? Machucando, dá coceira, não limpa direito, às vezes fica um pouquinho de fezes ali entre as preguinhas do ânus. Isso aí é fator de coceira, de cheiro esquisito, de cheiro ruim, né? Tem Pode gente que até se então incomoda piorar, bastante. então. Né? Pode piorar, lógico. E dependendo do papel e dependendo da força que a pessoa imprime ali na hora de fazer, porque passa 1, 2, 3, 10 vezes, até rasgar. Rasga mesmo. Faz fissura. Tem gente que tem fissura por conta de higiene inadequada. Então, o ideal é lavar mesmo. Água com sabonete bonitinho. Deixa tudo arrumado. Fresquinho. Pra não ter erro, né? Pra não ter erro. Vamos deixar fresquinho. Perfeito, doutora. E aí, um ponto também que é muito importante também pra gente falar ali, são o que essa pessoa pode fazer ali no dia a dia, né? Você falou mais do tomar banho ali, né? Sempre. E tem outras atividades ali que vale a pena essa pessoa fazer no dia a dia? Em relação à prevenção das doenças do ânus e do Isso. intestino, tem a parte da dieta, que eu acho muito importante, né? Então, assim, se alimentar bem, comer bastante fibra, né? As fibras fazem parte da produção do bolo fecal, né? Então, é claro que no cocô tem várias coisas, né? Metade do peso dele é bactéria, ou a outra metade são restos, né? Realmente dos alimentos que não foram aproveitados, né? Então, as fibras fazem parte da formação de um bolo fofinho. E isso auxilia no processo do intestino de expulsar, né? E isso também lá embaixo no ânus facilita, porque tem que fazer menos esforço para colocar aquelas fezes fofinhas para fora, né? Então, a alimentação com fibras, com água ajuda, e a higiene, que eu acho que são os pontos mais importantes assim dentro do dia a dia que facilitam. E uma outra coisa que é muito interessante é fazer o exercício físico, né? Os exercícios aeróbicos também auxiliam no movimento peristáltico no intestino. Então, é bom. Muito é bom bacana, fazer uma né? caminhadinha para soltar uns puns. E é importante essa parte aeróbica ali, porque hoje em dia a galera sempre deixa a atividade física ali como um segundo plano, né? Sim. É complicado, mas a atividade física faz parte também dos cuidados da região do ânus. Não é só o cardio, não é só o pulmonar, é um conjunto, né? Então, o intestino também responde muito bem quando a gente está dentro do peso adequado, fazendo exercício. Certo, doutora. Faz parte. E aí, doutora, pensando ali nas ISTs, né? Queria que você entrasse mais a fundo ali, o que você tem ali, né, no seu dia a dia ali para trazer ali como informação ali para o pessoal que às vezes não sabe muito, o que elas podem fazer ali para procurar entender se ela tem ou se ela não tem. As ISTs, elas acometem a região genital, né? Que é o mais procurado, assim, né? Mas a região do ânus também, né? E isso não precisa ter... Não é obrigatório que a pessoa tenha uma relação receptiva anal, entendeu? Então, o HPV pode aparecer no ânus, por exemplo, se o paciente tiver HPV em outros lugares,
né? Então, não é obrigatório que ele tenha, que ele receba o sexo anal para ter o HPV. Então, quem já teve HPV em outros lugares, é importante fazer rastreamento, procurar realmente o prócto para poder acompanhar. E quem tem realmente o intercurso receptivo, né, é importante fazer sempre ali os cuidados de usar preservativo, né, para não, enfim, se expor a essas outras ISTs, como o HIV, gonorreia, sífilis. Eles são grandes causadores aí de proctite, né, proctite infecciosa. Então, em saída de secreção, né, teve relação, não sabe se usou preservativo, se não usou, é importante procurar para fazer uma avaliação especializada mesmo, né? Uhum. E eu acho que dentro dessa parte de prevenção, o mais importante realmente é usar o preservativo e a vacina de HPV, que também é indicada, né, para quem tem relação anal. Eu acho que é muito importante a vacina. Perfeito. E, doutora, por que você acha que as pessoas demoram tanto, lógico, além dos tabus ali, para procurar uma profissional como você? Eu acho que as pessoas têm mais medo mesmo. Medo? Tem medo de como é que vai ser a consulta, tem medo de como é que vai ser o exame físico. Eu acho que fica se elucubrando muito, né, em como que vai ser o tratamento, ou às vezes até, será que eu tô com câncer? E fica convivendo com aquela ansiedade ali, né? E é uma ansiedade totalmente desnecessária. Porque, como eu estou te falando, a consulta costuma ser uma conversa muito tranquila, muito aberta, né? Sem nenhum tipo de julgamento. Ali é o momento de realmente falar tudo sobre lugares que nunca são falados, né? Mas eu acho que é mais o medo que deixa o paciente mais, assim, apreensivo, né? De qual será meu diagnóstico. E muitas vezes eu percebo que procuram no Google, né? Procura no Google, joga lá no chat, eu tô com sangramento anal, o que pode ser? E o chat vai responder, né? Uhum. Pode ser muita coisa. Exato. Pode ser muita coisa. Então, os sintomas, eles se confundem, né? Uhum. Mas para o diagnóstico precisa fazer o exame. E o exame não é um bicho de 7 cabeças, né? Uhum. O exame é bem tranquilo, na verdade. Como que é o exame, doutora? O exame físico é feito, não precisa fazer preparo, é feita uma inspeção, então uma observação específica ali da região. Essa inspeção é feita até com algumas manobras, né, para avaliar a condição de prolapso. Tem o exame de toque retal, né, que também não costuma ser uma coisa dolorosa, assim. É claro que é um pouco desconfortável, eu informo, né, é um pouco desconfortável mesmo, mas você vai sentir uma sensação de desconforto leve, né? Não é doloroso. E a passagem do anoscópio, que é um aparelho que é utilizado para avaliar a parte interna do canal anal. E é interessante que as pessoas às vezes me perguntam, mas eu preciso fazer esse exame? Eu já fiz colono. A colonoscopia avalia do canal anal para cima. Então, ela vai ver o reto e o intestino grosso até uma parte do intestino fino, se o exame for completo. Mas o ânus mesmo e o canal anal é só com anoscopia e deve ser feito no consultório. Ah, mas eu não posso fazer junto com a colono? Até pode. Mas se você tem uma doença que é cirúrgica, o teu cirurgião tem que fazer o exame. Então, eu nunca vou delegar esse exame para outra pessoa. Eu mesmo que vou fazer para que eu compreenda como é que está aquela anatomia e eu consiga fazer uma proposta terapêutica adequada para aquela pessoa, né? Então, o exame físico é essencial, primordial. Como te falei, não tem telemedicina em prócto. Mentira, às vezes tem um retorno ou outro, né? Tem alguns pacientes que eu consigo fazer, mas o exame físico é imprescindível, né? E é rápido? Demora muito tempo? Uhum. É rápido. Sim, um minuto. É 1 minuto. Às vezes demora mais para o paciente se posicionar do que para eu fazer, né? Então, assim, é coisa de segundos mesmo ali. E aí, às vezes, até termina e fala assim, ué, mas já foi? Já. Já. Você tava com tanto medo assim? Já foi. Então... É mais o medo mesmo ali, né? Eu acho que é uma ansiedade desnecessária, como eu falei, né? É questão de realmente procurar uma pessoa que você se sinta confortável para conversar, né? Um médico que tenha a sua linha de pensamento, né? Avaliar se o médico é médico mesmo.
também, isso é importante, porque hoje em dia tá uma coisa, né? Então, procura lá no CRM, ver se o médico que você escolheu tem CRM, se ele tem RQE, né? O registro de especialista. E tem que se sentir confortável na presença da pessoa mesmo, né? Sim. E, às vezes, eu recebo muito pacientes do sexo masculino também, né? E, eventualmente, fica uma coisa assim, eles ficam um pouco constrangidos de, poxa, mas eu vou ser examinado por uma mulher. Aí eu sempre pergunto, quem trocava sua fralda? Normalmente é a mãe, né? Então, tá tudo bem. As mulheres estão vendo seu bumbum desde que você nasceu, tá tudo certo. E você tá ali como profissional, né? Não como... Exatamente, imagina. Eu acho que médico não tem sexo. Médico é igual militar, não tem sexo, entendeu? É médico e acabou. Você só tem que se sentir realmente confortável com o profissional, né? Sentir confiança no profissional, porque isso muda tudo. Com Então, certeza. não vai importar realmente se o médico é homem ou se o médico é mulher, né? Porque para estar ali como profissional, a pessoa tem que ter passado por uma trajetória, assim, complexa, né? Porque ser médico não é uma coisa simples. Mas eu acho que é isso. E você tem uma história marcante ali que você pode compartilhar aqui pra gente? Histórias marcantes normalmente vem com a parte das manipulações, né? As manipulações indiscriminadas, né? Da região do ânus. Então, muitas vezes as pessoas vêm e perguntam, né? Mas aí, já enfiaram alguma coisa? Já teve que tirar alguma coisa? Isso acontece. Mas eu não consigo enxergar essas condições como outra coisa que não triste. É ruim, né? A pessoa se manipular a ponto de se machucar, né? A manipulação erógena desmedida. Então, já tirei objetos da região do reto de pacientes, principalmente em situações de urgência, né? Pronto atendimento, cirurgias de urgência. Mas é muito ruim. Eu sempre aproveito esses momentos para poder conversar com a pessoa também, né, com o paciente, orientar, conversar sobre quais são realmente os desejos, em que eu posso ajudar para que essa pessoa depois tenha uma vida sexual mais agradável, que ela consiga falar sobre, sabe? Porque normalmente essas manipulações, elas vêm de situações assim um pouco dramáticas mesmo, de casamentos que não estão felizes. Então, essa parte de abordagem psicológica faz parte, sabe? A parte psicológica ali acaba afetando ali para a pessoa fazer algo que coisas faz mal para ela. Desmedidas, né? Coisas que não são legais. Mas as pessoas acabam falando, mas não é engraçado? Não é engraçado. Não é engraçado. A gente precisa respeitar esse momento, né? E conversar com muita clareza com o paciente, orientar direitinho. E, claro, né? Ajustar aí o mais rápido possível para que ele tenha uma vida melhor depois de um evento desse. Porque é muito constrangedor, é muito, muito frustrante, acho, para a pessoa, né? Procurar o prazer desta forma, né? Exatamente, com certeza. E, doutora, um ponto que é muito bacana também a gente entrar na parte ali da evolução ali tecnológica, né? Você falou que não tem telemedicina ali para aquele momento, mas vou dar um exemplo ali para hemorroida ali, existe tratamento ali com laser. Exato. Né? E eu queria que você falasse sobre ali, né, para o pessoal que às vezes ainda não conhece ali, entender como é que funciona. Com certeza. Essas tecnologias, esses lasers, eles não são tecnologias novas, tá? Mas agora que a gente está vendo um emprego mais frequente aí na coloproctologia. Isso porque são energias mais avançadas e que permitem uma cirurgia que vai ser menos dolorosa e mais precisa, né? E veja que eu não disse indolor, tá? Eu disse menos dolorosa, porque as cirurgias da região do ânus são cirurgias muito sensíveis. A gente tem que se valer de diversas armas, realmente, para controle da dor no pós-operatório. Desde um hábito intestinal adequado, até medicações, e a técnica cirúrgica, atualmente, tem um papel bastante importante. Então, o laser na procto, ele é uma verdade agora, né? Ele é uma realidade, está sendo muito empregado e os resultados são muito bons, principalmente do ponto de vista estético.
né? Então, assim, quando a gente faz uma cirurgia com o laser, a chance de ficar excessos de pele, excesso de tecido ali na região, ele é mais baixa, né? Então, o laser ele é melhor para essa parte, para clareamento também, né? Então, assim, bem interessante. O laser é uma novidade legal aí para procto. Muito bacana. E a parte estética também é muito comentada ali quando as pessoas te procuram? As pessoas procuram sim. Principalmente por excesso de tecido, que é o plicoma, né? Sim. Você já teve uma trombose hemorroidária, a hemorroida incha, vira aquela bexiguinha. E aí, depois, quando ela murcha, ela deixa um excesso de pele ali, como se fosse a bexiguinha molinha ali, né? Um brinquinho. Tem gente que se incomoda muito. Não é uma doença, né? Não é uma condição maligna, não é obrigatório operar isso. Mas, a partir do momento que o paciente tem desconforto para fazer higiene, né? Tem inchaço eventual, que às vezes incha aquilo lá, coceira, ou às vezes condição realmente estética, fala, nossa, eu tenho vergonha de colocar uma calcinha fio dental, por exemplo, me incomoda, quero tirar, aí a gente aborda realmente, né? E tem a parte do clareamento também, né? Que eventualmente os pacientes procuram com essa intenção realmente de fazer clareamento da região do ânus. É possível, né? A depender do fototipo da pessoa, e é bom que a gente alinhe as expectativas também, né? Mas é possível também realizar clareamento dessa região. E como que é alinhar as expectativas ali com algo irreal ou até mesmo ali pro biotipo ali da pessoa? Não dá pra acontecer ali o que ela se propõe ali pra você. Porque a gente tem que ser bem realista, né? Sim. A gente não consegue oferecer tratamento sem dar esse pé no chão para a pessoa, né? Às vezes a pessoa vem e acha que vai modificar completamente a cor da pele, ou que, enfim, ou mostra às vezes até uma foto de uma revista. Aí você tem que alinhar, né? Alinhar, assim como você precisa alinhar uma cirurgia plástica. A sua boca não vai ficar igual a da Angelina Jolie, né? Pode ficar parecida? Pode. A gente pode usar como inspiração? Pode, mas precisa, né? Existe o biotipo, existe o fototipo, sim, né? Porque a depender da cor da pele também existem diferenças aí de despigmentação, né? Dessa região. Então, isso é importante conversar sobre. E bem claramente com o paciente, porque você não pode oferecer um tratamento sem que ele compreenda quais são os riscos, benefícios e se tem uma possibilidade realmente de dar certo ou não, né? Com certeza. E, doutora, até pensando ali na recuperação ali da pós-cirurgia, quanto tempo demora que a pessoa já pode voltar à rotina ali tranquilamente? Eu costumo suspender as atividades como um todo, assim, né? Deixar a pessoa bem em repouso, mesmo por pelo menos uns 14 dias, né? É algum tempo bom para ter uma cicatrização inicial, né? Para melhorar bastante a dor, mas eventualmente essa cicatrização completa pode demorar mais tempo. Isso se falando de cirurgias da região do ânus mesmo, né? Então, ali às vezes pode demorar até 30, 40 dias para cicatrizar completamente, né? Mas 14 dias fora das atividades é considerado ok. E dependendo da técnica empregada e também do grau, né, do tamanho, do porte da cirurgia, às vezes menos tempo do que isso. Mas eu sempre digo em torno de 2 semanas. Perfeito. E sobre as cirurgias robóticas? Como que ela é utilizada ali na proctologia? Bom, então aí a gente sai da região do ânus mesmo, né, e vamos para os intestinos, para o reto, né, vamos entrar para dentro da cavidade abdominal mesmo, né. A cirurgia robótica, ela veio para ficar, né, veio para ficar principalmente para quem trabalha com pelve, né. Então, o urologista que opera a próstata, eles usam muito a cirurgia robótica. Para nós coloproctos, na parte do reto principalmente, ajuda muito. A cirurgia de intestino como um todo ajuda muito, porque a cirurgia robótica ela permite que a gente enxergue muito mais perto, né? Ela magnifica o tamanho do tecido. Existem alguns apetrechos ali dentro da parte da robótica que ajuda a gente a ver a vascularização. Então, se uma emenda do intestino está realmente boa, que são coisas que a gente não consegue ver a olho nu, né? Então, ali dentro da cirurgia robótica, isso
é bem interessante. Então, aumenta a segurança, a recuperação tende a ser mais rápida. Legal. Né? Uhum. E também a precisão cirúrgica mesmo. Porque a cirurgia por vídeo, a gente tem bons resultados, mas ainda é um pouco distante, porque o robô a gente consegue olhar como se estivesse com o olho ali, assim, né? Olhando bem de perto mesmo. Então, é bem interessante, sim, para coloproctologia e cirurgia robótica. É bom tanto para o médico, para a médica, quanto para o paciente, né? Com certeza, com certeza. É muito mais confortável pro cirurgião, né? Porque a gente senta lá, fica no robô, então opera sentado. Então, o conforto, ergonomia pro cirurgião, excelente. Agora, isso se reflete para o paciente, porque o robô, ele permite realmente uma cirurgia muito mais segura, justamente pela proximidade que a gente tem das estruturas, pela delicadeza, pela energia do bisturi que o robô usa, que é muito mais avançada, muito mais segura, ela queima menos tecidos adjacentes, tecidos próximos, né? Então, realmente é muito melhor, sem dúvida. E quais tipos de cirurgia são mais recomendados? Pela robótica, dá pra fazer tudo com o robô. Dá pra fazer tudo, absolutamente tudo. Dá pra fazer cirurgia até pelo ânus, dá pra fazer cirurgia com o robô. A gente consegue fazer cirurgia plástica com o robô. O robô, ele é um instrumento pro cirurgião. Entendeu? É como se fosse a parte do laser, uma energia, um instrumento. Ele não vai mudar a técnica cirúrgica. Entendi. A técnica é a mesma. Né? A anatomia segue a mesma. A técnica cirúrgica é a mesma. O que muda é o instrumento que você usa, né? A precisão que você oferece com esse instrumento. Perfeito, doutora. E queria que você trouxesse também, doutora, uma mensagem ali pro pessoal que está em casa ali com um desconforto na região e ainda está com receio, depois de tudo que a gente falou, ainda tem o receio ainda de procurar uma médica, um médico. Queria que você falasse ali diretamente pro pessoal que está em casa. Pois é. Bom, quando a gente está lembrando que tem o ânus, tem alguma coisa errada. Não é para ficar lembrando. Não é para ter dor, não é para ter sangramento, não é para ter desconforto abdominal. Isso tudo são sinais de alerta, né? Para você procurar um médico, para você procurar um proctologista que vai te ouvir, te acolher e te propor o tratamento. E uma coisa que é muito importante dentro disso daí é que existe sempre a possibilidade de ter uma doença que não é uma doença simples de tratar. Então, quanto mais cedo, melhor, né? Então, sangramento principalmente. Quando tem sangramento na região do ânus, precisa procurar ajuda. Não se esconda atrás dos seus medos, da sua ansiedade. Traga isso pro consultório, traz isso para a mesa do médico, conversa abertamente. Não perca o seu tempo, porque quanto mais cedo a gente trata, muito melhor. Né? Os resultados são excelentes. Os resultados são bons. Perfeito, doutora. E, agora que o pessoal já entendeu a importância, como é que faz para te encontrar nas redes sociais, onde você atua? Para me encontrar, eu tenho o meu Instagram, né, que tem o meu contato lá, e pelo Google também. Meu Instagram é DRA, Maju Segantini. E no Google também é fácil de achar, é só colocar meu nome, Maria Júlia Segantini. Eu atendo em São Paulo, unicamente, né, tenho o meu consultório no Itaim. Então, é bem fácil de me achar e também é bem fácil de conversar comigo, né? Então, fiquem à vontade caso optem por me procurar. Perfeito. Doutora, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Foi muito enriquecedor. E espero que você volte mais vezes ali também para a gente falar mais sobre o assunto, porque é algo que tem muitos tabus e, consequentemente, a pessoa fala menos ali em relação às outras áreas, né? Eu acho que ia ser bom, assim, abrir uma caixinha mesmo para as pessoas deixarem seus comentários anônimos. Sim, esse é boa. Coloque seus comentários anônimos, né? Igual quando tinha no programa No Hora Certa, que da parte da sexóloga, que o pessoal falava, meu amigo pediu para perguntar. Pode colocar como meu amigo pediu também, a gente não vai julgar de jeito nenhum. Eu tenho um primo meu que passou. Eu entendo que existe, assim, ainda muito medo de falar sobre, mas
É importante, gente, o ânus faz parte do corpo, sabe? Com certeza. É E um não dá pra órgão. viver com desconforto, né? Não dá para viver com desconforto. E a grande maioria das coisas tem tratamento, como eu te falei, clínico. Não é tudo que vai para cirurgia, não, sabe? E a parte do rastreamento coloretal também, do câncer principalmente, que eu bato muito nessa tecla. Fazer a colonoscopia a partir dos 45 anos e antes, se você tiver algum outro sintoma. Eu até ia te perguntar quanto que, o que você recomenda ali para passar ali uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, dependendo da idade, por exemplo. O exame de colonoscopia pode ser solicitado por qualquer médico. Não é necessário ter um coloproctologista para fazer esse pedido. Então, a colonoscopia, ela precisa fazer parte da tua rotina. Então, você vai no urologista, por exemplo, ele pode pedir. A mulher que costuma ir sempre ali no ginecologista, pode pedir, o ginecologista pode pedir. E a partir do momento que a gente encontra ali alterações, esse colega pode às vezes encaminhar. Agora, para mim, existe a parte da rotina para quem tem realmente relação anal, para fazer a coleta do Papa Nicolau, né, do ânus, que é a coleta do HPV. E quando a pessoa tem sintomas, né, sangramento, dor, desconforto, né? Então, o que tem de rotina mesmo, de prevenção, é a parte aí da colonoscopia, que eu acho mais importante. Mas, de uma forma geral, as pessoas me procuram já com sintomas. Porque, como eu te falei, atinge todas as idades. Né? Então, a partir do momento que tem algum desconforto lá, me procura. Né? Não é para ficar lembrando que tem anos. Assim. A gente tá sentado em cima dele sem lembrar, né? Se tá lá doendo, coçando, esquisito, tem que procurar ajuda e tem que tratar. Tá? Perfeito. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais! Até mais!